Retomamos, pessoal, e agora com a análise da dízima periódica simples e a dízima periódica composta. Qual será a diferença entre uma e a outra? Vou mostrar, espera um pouco. Observa primeiro a simples. Joinha? Então vem, ó. Quando eu olho para a dízima periódica simples, eu percebo que ela pode ou não apresentar antes da vírgula um valor numérico. A gente chama esse valor antes da vírgula de parte inteira. E o que está depois da vírgula, a gente vai chamar de período. Esse período apresentado depois da vírgula, nas dízimas periódicas simples, a gente já entendeu que o período é a repetição. Então perceba, analisando o primeiro desenho, o primeiro número representado, eu tenho 0,777. Ninguém na parte inteira, por isso 0 unidades e o 7 repetidamente. Nós chamamos esse algarismo da repetição de período. Por isso, as dízimas simples possuem parte inteira e período, sendo ela representada pelo 0 ou uma outra quantidade antes da vírgula. Entenda que a melhor maneira de eu enxergar esse resultado é se eu pensar no 0,7 com a barra em cima. A partir do momento que eu reescrevo a minha dízima, eu reescrevo colocando a barra em cima e percebo que só tem um algarismo de repetição. Nós vimos uma espécie de macete, um truque. Quando só tenho um algarismo de repetição, a minha fração geratriz vai ser aquele próprio período, o valor que repete, o 7, dividido por quantos 9 forem necessários de acordo com a repetição. Se eu repetir o período uma vez, eu coloco um 9 no denominador. Se eu repetir o período duas vezes, 2 algarismos, eu vou ter 9 no denominador. Se são 3 algarismos de repetição, eu vou colocar 9. Quer ver só? Preste atenção, ó. O próximo exemplo é 0,81, 2 dígitos, 2 algarismos para repetição. Coloco a barra em cima, enxergo que são 2 e ao representar a fração geratriz, eu sei que é o próprio 81 dividido por 9. 2 algarismos, 2 noves no denominador. E quando são 3 algarismos, esse exemplo aqui, ó, 0,132, que se repete infinitamente. 132, 132 e assim nas reticências. Então, eu estou pensando que é o próprio 132 na representação da minha fração geratriz e o no numerador e o denominador 1, 2, 3 valores 9. Então, a ideia é sempre tantos 9 quantos forem necessários para a quantidade de repetição, para a quantidade de períodos que aparecerem. Um período, uma repetição, um 9 no denominador. 2, 2 repetições, 2 9. 3 repetições, 3 9. Beleza? E aqui nesses casos, ó, o valor da parte inteira estava zerado. E quando aparece um valor diferente de 0 unidades na parte inteira, quando aparece 3 inteiros e 666, o 666 repetindo infinitamente, eu já entendi que esse meu valor de dízima periódica simples possui 3,6 e é o 6 que repete infinitas vezes, ó, barra em cima do 6. Como ele possui uma parte inteira e uma parte na representação periódica de repetição,
eu vou dizer que o valor que eu quero encontrar de fração geratriz vai estar representado pelo próprio 36, é a representação do próprio número, que diminui o valor da parte inteira. Quem está aqui na frente da vírgula? 3 unidades, que diminui 3 unidades e divide por tantos 9 quantos forem a repetição. Se é só o 6, um algarismo 9. Então, quando eu pegar 36 e diminuir de 3 unidades, vou encontrar como resposta 33 dividido por 9. 33 nonos representará a fração geratriz que gerou esse número, essa dízima periódica simples. Ela só possui parte inteira e período de repetição. Nesse caso, a minha fração geratriz é aqui. Representada é essa, 33 dividido por 9. Quer testar? A gente consegue fazer na calculadora. 33 dividido por 9. Ou transforma esse valor em divisão. Ao pegar 33 e dividir em 9 partes, o 3 só não cabe, eu pego o 33. 33 cabe no 9 quantas vezes? 3. 3 vezes 9, 27. Para chegar no 33, me sobram 6. E aí 6 divide por 9? Não. Coloca vírgula e acrescento 0. 60 cabe no 9 quantas vezes? Apenas 6. 6 vezes 9, 54. Para chegar no 60, sobra 6. Como eu já coloquei vírgula e 0, eu vou continuar colocando 0 e vai continuar repetindo. 60 para 9, 6. 6 vezes 9, 54. Para chegar no 60, 6. E aí, sucessivamente, eu volto para o valor da minha dízima. Então, tanto se eu fizer o cálculo pela calculadora ou se eu armar a conta e resolvê-la, eu vou encontrar a dízima, nesse caso, periódica simples, que gerou a fração geratriz, e dividindo o numerador pelo denominador, a fração geratriz que gerou aquela dízima. O próximo exemplo, ele tem o 1 na parte inteira e o algarismo 29 como período, como repetição. Então, eu posso representar como sendo 1,29 com barrinha em cima do 2 e do 9. São 2 algarismos agora. Logo, eu consigo enxergar, diferente dos primeiros exemplos, que eu pegava o próprio número e não tinha ninguém na parte inteira para subtrair. Agora eu tenho, Então vai ser o próprio 129 que eu vou diminuir uma unidade e dividir lá no denominador, como são 2 períodos, a repetição são de 2 algarismos, eu preciso dividir por 9. Ao dividir, subtrair primeiro o numerador, 129 por 1, 128, e dividir por 9, eu vou voltar para a minha dízima simples. Encontrei a fração geratriz que gerou essa dízima simples. Último exemplo do quadro das simples, eu tenho 34,555, só o 5 que repete. Represento como 34,5, barra em cima do 5. Eu sei que nessa descrição, a ordem para eu encontrar a fração geratriz é repetir o próprio valor, 3, 4, 5, o próprio número 345, subtraído da parte inteira do número. Antes da vírgula, não é 3 unidades nem 1 unidade. São 34, 3 dezenas e 4 unidades. Ao diminuir 345 de 34, eu vou obter como resposta no meu denominador
311. E quando eu dividir, eu vou dividir por quantos algarismos 9? Eu só tenho de repetição o dígito 5, ó. Um algarismo de repetição, um 9 no denominador. Te convido a fazer essas continhas manualmente ou na calculadora e enxergar que na hora que eu divido 311 por 9, eu encontro a dízima periódica simples 34,555 infinitamente. E agora, nós ainda precisamos interpretar e entender como funcionam as compostas. Para diferenciar a dízima simples da composta, o aluno precisa enxergar que ele vai encontrar a parte inteira, um anteperíodo e um período. Perceba, ó, eu só tinha a parte inteira antes da vírgula e o período de repetição depois. Entre um e o outro, não aparecia um algarismo a mais, agora aparece. E a gente vai chamá-lo de anteperíodo, ó. Entre a parte antes da vírgula, chamado de parte inteira, e o período de repetição, eu tenho o dígito aqui. O primeiro exemplo é o 3. Ele é o meu anteperíodo. E no próximo, o 12 é o meu anteperíodo. Antes, a parte inteira é o 0. Depois, a repetição, o período, são os dígitos 8. E no próximo exemplo, 1, parte inteira. Depois da vírgula, eu tenho 4 como sendo o anteperíodo, porque o 57 repete infinitas vezes. E por fim, 5 inteiros, o 2 como anteperíodo e o 1 representando o período em um algarismo de repetição. Então, da mesma forma que a gente trabalhou no exemplo anterior, a proposta aqui continua sendo reescrever esses números para organizar a ideia deles de forma mais compacta. Vou compactar 0,32 é o 2 que faz a repetição, o 3 não, só o 2. No próximo, 0,12 acompanhado do 8 é o 8 que faz a repetição, barrinha em cima dele. O próximo, 1,4 e é em cima do 5,7 que sofre a barrinha de repetição. E no último exemplo, 5,21, apenas o dígito 1 é que tem a barrinha de repetição. E agora, prof, eu entendi que desse valor eu tenho uma dízima, a representação com ou sem reticências, e ela foi gerada a partir de uma fração, que a gente chama de fração geratriz. Que fração é essa? É isso que eu vou mostrar para vocês, ó. Agora, para organizar a minha fração, eu continuo com o mecanismo. Qual mecanismo? Ela provém, a representação fracionária vem da onde? Do próprio número que está desenhado. E aí eu vou pegar aqui, ó, 32 e vou subtrair do valor que aparece no anteperíodo. Então, esse 1 da parte inteira, ele não aparece. E aí eu vou colocar lá 32 menos o meu anteperíodo 3, que está aparecendo para mim, ó, dividido por quanto? Eu preciso entender que o meu critério vai aumentar. Eu já tinha o critério tantos 9s quantos forem o algarismo da repetição. E ele continua. Se a repetição for 1, 9. Se forem 2, 2 9. Se forem 3, infinitamente, eu vou repetindo a quantidade de 9s necessários. E se o algarismo de repetição do anteperíodo, e o algarismo do anteperíodo, para ele, eu vou registrar tantos zeros quantos forem a quantidade de anteperíodo.
Então, se eu tiver um algarismo em antiperíodo, eu vou colocar um zero. Se eu tiver 2, eu vou colocar 2 zeros e assim sucessivamente. Então, na hora de encontrar essa representação, eu vou pegar necessariamente, 32 menos 3, o meu numerador vai ser 29. E no denominador, de trás para frente, quantos 9 aparece de período de repetição? Só tem um algarismo 2 que repete, 9 de repetição. E quantos zeros de antiperíodo de repetição? Só tem um algarismo, é o 3. Então, eu vou colocar 90. Ao dividir 29 por 90, eu volto para a minha dízima periódica composta agora. E da mesma forma, o critério continua para eu construir os outros. Eu vou pegar aqui 0,12 e o 8, que é o algarismo de repetição. Então, eu vou pegar o próprio número, seja ele com ou sem a parte inteira e a representação que vem depois da vírgula. Então, eu vou ter 128, o próprio número, que diminui o algarismo do antiperíodo, o 12. O 12 é o algarismo que não tem repetição, que nós chamamos de antiperíodo, porque ele não é a parte inteira. Ele é a parte que está depois da vírgula, sem as repetições. Então, quando eu diminuo 128 do 12, eu vou encontrar 116. Isso dividido por quanto? No numerador, eu já resolvi. E no denominador, o critério é tantos 9 quantos forem o algarismo de repetição. Nesse caso, o algarismo é o 8, então apenas um 9. E tantos zeros quantos forem o antiperíodo. São 2 algarismos no antiperíodo, então 0, 0. Ao dividir 116 por 900, eu volto e me remeto à minha dízima periódica composta. E assim, o próximo exemplo, eu continuo analisando. O valor que eu tenho é uma parte inteira, 4 no antiperíodo e 2 dígitos período de repetição, 5 e o 7. Então, o próprio número, 1457, que diminui agora o valor do parte inteira e mais o antiperíodo. Então, eu vou diminuir 14 e dividir por tantos 9 quantos forem a repetição, 2, 9, 9, e tantos zeros quantos forem o antiperíodo. Só tem um algarismo aqui, então só um zero aqui atrás. Ao subtrair o numerador para dividir com o denominador, eu encontro a fração geratriz. 1457 se diminuir 14, vai dar um total de 1.443. Ao dividir esse valor por 990, eu volto para a minha dízima periódica composta. E assim, para fechar e finalizar, a ideia de 5,2 com 1 repetindo em período de repetição, ao escrever o próprio número 521, que diminui a parte inteira 5, acompanhada do antiperíodo 2, eu vou ter aqui como resposta a subtração do numerador 521 menos 52, 469. Quando eu dividir por tantos 9 quantos forem o algarismo de repetição, só tem um algarismo, 9. E tantos zeros quantos forem o do antiperíodo, só tem um algarismo, 0. Então, é esse valor dividido por 90. Quando eu calcular essa divisão, eu volto para a minha dízima periódica composta descrita no último exemplo. É isso. Agora vamos para os exercícios. Fica aí, não desiste, bora aprender!
E agora vamos lá, galerinha. Seguimos com alguns exercícios para fixar a ideia da dízima periódica, ok? Então, bora lá, ó. O resultado da multiplicação 44 vezes 0,54, que repete 54, 54, 54. Qual é a proposta? É multiplicar o valor, correto? É conta de multiplicar. Questão Fundação Getúlio Vargas, não se esqueça. São todas questões de concurso. Vou usar a caneta azul para destacar a resposta? Então a ideia é, ao pegar a representação 0,545454 infinitas vezes 54, ao multiplicar 44, eu vou obter como resposta, ó, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 5, 20, com 1, 21. Coloca o 1 e vão 2 unidades lá para cima, ó. 4 vezes 4, 16, agora com 2, ó. 16, 17, 18 e sobe 1. 4 vezes 5, 20, com 1 que foi, 21, sobe 2. Vai ficar parecido o padrão, porque tem questão de infinitude aqui, ó. Esse valor diferencia um pouco, mas se eu ampliá-lo, ele vai ficar dando 18, 18. Então, continuemos, ó. 4 vezes 4, 16, com 2, 18, vai 1. Vezes 5, 20, 21, vão 2. Vezes 4, 16 e 2, 18, vai 1. 4 vezes 5, 20, com 1, 21. Coloco 1 e vão 2. Nenhum algarismo, ó. 4 vezes nada, nada. E aí eu abaixo 2 e depois vou pular uma das casas. Lembrando, são algarismos infinitos. Depois eu dou uma ajustada nesses valores. Ao multiplicar novamente, eu vou obter a mesma resposta e empurrar uma casa, porque eu estou multiplicando pelos mesmos valores. 6, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, ó, 6, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 2. Somando ambas as multiplicações que geraram as parcelas, somando as parcelas, eu vou ter aqui, ó, 6 e nada, 6, 6 e 1, 7, 8 e 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 2 mais 1, 3, 2 e nada, 2. Então, como eu sei que eu estou vindo de trás para frente, multiplicando uma quantidade de, quando eu representei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para chegar com a vírgula, eu venho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas e preencho a vírgula. Regra da conta de multiplicação. Arredondando esse valor, eu sei que eu estou, e aqui, ó, na questão 1, gabarito letra D, 23,999999, se eu continuasse, continuaria dando 9, e eu truncando aqui, ó, arredondo para 24 unidades, gabarito letra D. Se eu passar para a próxima questão PUC, também trabalhando com o conceito de número que apresenta repetição, dízima periódica, eu tenho questão PUC, sendo x 0,31 que repete e y 0,6969 que repete. A soma dos dois valores agora não é mais multiplicação, é a adição. Como fica a adição desses valores? Imagine que eu vá fazer o cálculo e organize vírgula embaixo de vírgula. 0,31, 31, 31, 31, infinitas vezes, para eu somar com 0,69, 69, 69, 69, infinitas vezes. A adição desses dois valores
Não importa se eu coloco o valor maior na primeira ou na segunda parcela, porque na adição eu estou agrupando os valores, ok? Então, 9 mais 1, 10, vindo do infinito, né? E sobe 1. 6 e 3, 9 com 1, 10, sobe 1. 9 mais 1, 10 e 1, 11, sobe 1. 6 e 3, 9 e 1, 10, sobe 1. 9 e 1, 10 e 1, 11, sobe 1. 6 e 3, 9 e 1, 10, sobe 1. 9 e 1, 10 e 1, 11, sobe mais 1. 6 e 3, 9, com mais 1, 10, sobe 1. 1 mais nada, 1, vírgula embaixo de vírgula. Então, dentre as alternativas, eu sei que houve uma alteração aqui, que se eu continuar assim infinitas vezes, esses valores iam se repetindo. Dentre as respostas, 1,010101, que continuaria infinitamente se eu ampliasse os valores, é o gabarito letra D, 1,010101 infinitas vezes. Beleza? Passemos então para a terceira questão. Tá gostando do conteúdo? Já deixa seu joinha, ó. Questão TRT. Renato dividiu 2 números inteiros positivos em sua calculadora. Obteve como resultado a dízima. A gente já entendeu que uma dízima vem de uma fração geratriz. Numerador, dividendo, denominador, vira o divisor. Então, ele pegou 2 valores, dividiu e gerou essa dízima. Se a divisão tivesse sido feita em outra ordem, ou seja, o numerador virasse denominador e o denominador virasse o numerador, a ideia é que, se mudasse a ordem, o maior dos 2 números dividido pelo menor deles, o resultado obtido pelo Renato na calculadora seria qual? Então, vamos imaginar. Da nossa dízima, 0,45, que se repete infinitas vezes, a gente já aprendeu a representá-la com a barra em cima. São 2 dígitos de repetição. Quando isso acontece, a gente já entendeu que é o próprio valor, é uma dízima simples, lembra disso? Não apresenta anteperíodo, então é o próprio valor 45 dividido por 2 dígitos de repetição, 9, 9. Tantos 9 quantos forem os algarismos de repetição. Se são 2 algarismos, 9, 9 é o valor. E na proposta ele diz para a gente inverter. Colocar o valor maior em cima, 9, 9, e o menor embaixo, 45. Quantas vezes o 99 cabe no 45? Ao administrar e realizar essa divisão, a gente consegue enxergar que o dobro de 45 é 90. Então, vai caber 2 vezes. O dobro de 45 é 90, para 99 sobra 9. Beleza? 9 como resto não cabe na divisão. Se eu coloco vírgula e acrescento 0, 90 cabe no 45 2 vezes, porque o dobro de 45 é 90. Se o dobro vale a ida e vale a volta, 2 vezes 45 é 90, para chegar no 90, nada, resta 0 e fecha a conta. Dentre as opções, o gabarito é a letra E. Quando eu realizo a inversão da minha representação da fração geratriz que gerou a dízima 0,45, 45, 45, ao inverter o maior pelo menor, na divisão, toda fração é uma conta de dividir, eu obtenho como resposta gabarito letra E, 2,2. E é isso, galerinha. Ficamos por aqui na atividade do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixem o like. Se inscrevam no canal, coloquem nos comentários que outras questões, outros conteúdos vocês querem ver por aqui. Forte abraço,
Continuem estudando, bora aprender. Até a nossa próxima aula. Fechou!